profissão, ela já estava, mesmo antes de terminar, ela já trabalhava, então cumpriu aí 5 anos, só que daí, num lugar bacana, né, num trabalho que muitas pessoas poderiam estar almejando para construir carreira e tudo mais, teve um dia ou uma sequência de dias que algo começou a se tornar diferente dentro desta pessoa. E a Laísa vai contar pra gente como é que começou toda essa aventura. Laísa, bom dia. Você tá bem, querida? Bom dia aos ouvintes. Muito obrigada por estar aqui, eu tô muito feliz. Ah, que legal, Laísa. E a gente também contar um pouco dessa sua história, que vale também como, não só por essa questão da viagem, mas muitas vezes das pessoas quebrarem uma barreira de trocar uma pseudo-estabilidade por algo, para ir atrás de um sonho, ir atrás de uma missão, de um propósito, seja lá como as pessoas classifiquem, né? Porque hoje, cada momento você tem uma classificação. Da palavra estabilidade, né? Exatamente. Trocar isso por algo que realmente quer se viver. E você hoje, né, tá com 27. Então, antes disso, ela tomou uma atitude. E aí, como é que começou essa história? Ele falou, eu vou desbravar o mundo, eu vou quebrar vou atravessar esse muro aqui da estabilidade. Como é que foi isso, Laísa? Conta pra nós. Olha, Walter, eu tava formada, já trabalhando na carreira, como você falou, bem estabilizada. Só que parecia que tinha um chamado maior, sabe? Algo dentro de mim que gritava, falando assim, Laísa, você tem que ir pra fora, você tem que ir pra fora. Eu não sabia muito bem o porquê, mas quando eu cheguei lá e comecei a viver e me encontrei, vamos dizer assim, foi que eu comecei a fazer sentido tudo, né? E sair da zona de conforto, na realidade, nunca foi, assim, algo que eu temia, sabe? Era algo que eu almejava, eu queria um novo, eu queria experimentar coisas novas, conhecer pessoas diferentes, ver outras realidades. E foi exatamente isso que eu encontrei. E aí o primeiro passo que você deu dentro desse momento de libertação foi fazer um intercâmbio, é isso? Isso, eu fui pesquisar como morar fora, né? E quando você começa a pesquisar, a maneira mais fácil de você fazer isso é indo fazer um intercâmbio de inglês. Então, eu juntei dinheiro por 3 anos pra fazer esse intercâmbio. Tava bem decidida, assim, durante esses 3 anos que eu ia ter isso como meta. Fui fazer o intercâmbio, que a princípio eu ia ficar ali mais ou menos uns 7, 8 meses na Irlanda, em Dublin, na capital. E eu gostei muito da vida de lá, então esse tempo de 7, 8 meses se estendeu por até 2 anos. E depois desses 2 anos eu decidi que eu ia fazer um mochilão, mas eu também não queria um mochilão convencional, eu queria um mochilão um pouquinho mais diferente. E só antes da gente seguir, para as pessoas entenderem, como que funcionou a sua questão de prolongar o visto, porque você foi como intercambista para estudar, como que foi a sua questão de ficar 2 anos na Irlanda? Então, a Irlanda, ela te dá a possibilidade de você estudar inglês, né? Então, você pega vistos de 8 meses no período total. Aí, depois que você rompe esses 8 meses, você pode contratar mais um curso de inglês, estender por mais 8 meses, que foi o meu caso. E aí, quando acaba esses 8 meses, você pode comprar mais um curso de inglês e estender por mais... Você vai, tipo, renovando o seu passe. Isso, você vai renovando, continuando seus estudos. Aí, depois de 3 cursos de inglês, você tem que ir para um nível superior, se você quiser continuar por lá. E aí, você tem que fazer uma pós ou uma faculdade. Eu não quis, aí eu saí. Entendi. Bom, agora, Laísa, daí, beleza. Você já quebrou uma barreira, foi pra lá. Aí lá você ia ficar um tempo, falou, não quero só ficar, sei lá, 6 meses, 8 meses, vou ficar mais. Ficou 2 anos. Isso. E aí falou, agora eu vou para uma nova experiência. E, obviamente, a gente falava aqui fora do ar, diz que já existe uma certa, vamos chamar assim, tradição, né, da galera que... Europa, né? Da galera que tá nessa região tal, de querer fazer um mochilão, mas eles faziam um mochilão mais um smart mochilão. Porque o que a gente conversou, né? Um menor, vamos dizer assim, não inteligente, mas assim, uma coisa pequena tal, vai lá, fica um mês e pouco, e já volta. Você queria prolongar essa história. Isso, porque a maioria das pessoas que moram em Dublin, quando voltam pro Brasil, fazem um mochilão. E aí esse mochilão normalmente é bem convencional, assim, vou dizer. Eles ficam, óbvio, em maneiras econômicas, por exemplo, se hospedando em hostel. Mas eles comem em restaurante, eles têm, assim, uma vida bem de quem tá viajando, bem viagem turística. mesmo, né? Uma viagem bem turística. Porque eles não estão, assim, com o principal foco em economizar. Tá. Eu queria ter uma experiência diferente, eu queria ter uma imersão local. Então eu sabia que se eu ficasse, por exemplo,
3 dias, 4 dias num país, eu não ia conhecer realmente o país, a cultura, os hábitos, Com a religião, certeza. a política, porque é um tempo muito curto para você realmente saber sobre aquele lugar. E eu queria realmente imergir, eu queria realmente fazer parte, viver aquilo como uma experiência Muito assim legal. de vida, sabe? Que me impactasse realmente. Então eu sabia que 2 dias não ia ser o suficiente. Então eu comecei a pesquisar quais eram as maneiras para eu prolongar o máximo possível dentro de um país. Para que eu vivesse experiências locais, para que eu interagisse com os locais, com as pessoas realmente que moram, nasceram naquele país, para que eu tivesse novas perspectivas sobre a minha própria vida. Aí depois que você fez essas pesquisas e quando você foi fazer essa sua primeira viagem, como é que você foi colocando em prática? Como foi a questão de hospedagem, de alimentação? Porque você comentou que, enfim, os principais gastos são disso, né? Que são gastos diários, de hospedagem, alimentação. Como que você foi aplicando? Olha, tem 3 principais gastos, né? Que é a hospedagem, a alimentação e o transporte. Sim. Esses 3 gastos eu economizava demais e até chegava a gastar nada, exatamente nada com esses 3 gastos. Por quê? De transporte a gente pedia muita carona na estrada. Então, só disso a gente já economizou, assim, muito, muito, muito dinheiro, fora que as experiências durante essas caronas eram incríveis, assim, são histórias de vida mesmo. Agora, hospedagem e alimentação, também tem várias maneiras hoje em dia que a gente encontra na internet e que eu fui buscando bastante até conhecê-las. E a principal que a gente usa é o Workaway. O Workaway é como se fosse uma rede social de viajantes, onde você faz um perfil teu, coloca lá suas experiências profissionais, as suas experiências de vida, escreve um pouco sobre você, faz ali um marketing pessoal que é preciso. E aí você entra em contato com pessoas e empresas de toda parte do mundo, que é para você trocar algumas horas de trabalho por hospedagem e alimentação. Certo. Então, normalmente você trabalha umas 4 ou 5 horas por dia, 5 vezes por semana, normalmente é de segunda a sexta. E aí você se hospeda na casa da pessoa, tem 3 refeições, um quarto, um banheiro para você, uma coisa bem privativa. E aí você vive com eles, você tem aquela imersão local e você também consegue ficar mais tempo no lugar. Por exemplo, em Marrocos nós ficamos 1 mês. Desse 1 mês, 3 semanas foi fazendo voluntariado, foi através do Workaway. Então, assim, além de a gente ter uma imersão na cultura marroquina, comer a comida marroquina que os marroquinos comem, realmente, né? Conversar com eles, ter a troca ali diária, vendo os costumes deles, vendo toda a tradição marroquina, a gente ainda não pagou por hospedagem e não pagamos pela alimentação. Então, assim, a gente economiza e ainda tem uma experiência, assim, sensacional, sabe? Muito ótimo. E as pessoas que participam disso também, né? Que recebem muito de vocês também, é uma troca, né? De cultura. Certeza, total, né? certeza, todo porque mundo sai ganhando. As pessoas normalmente que se colocam à disposição desse tipo de serviço, elas têm a cabeça muito aberta, né? A gente está vivendo um momento de compartilhamento de tudo, Sim. né? E as pessoas, até abrindo aí esse espaço, como vocês estão comentando, né? Em relação às suas casas, para receber uma pessoa que elas não conhecem, elas não viram ainda, mas de saber que a pessoa quer conviver mais, quer conhecer, é uma experiência para todo mundo, né? Uma troca muito prazerosa, rica para todo mundo que está envolvido nisso, né? E essa coisa de você trabalhar, ter essa questão do trabalho, você realmente vê o que é o dia a dia, quais são as necessidades, o que aquele povo pensa, né? Como é isso? Isso acho que nenhum livro, nada que você possa ler, ver, ouvir e tal, vai te passar essa experiência que você viveu na pele, né? Como é que funciona? Com certeza. Hoje em dia eu vejo a viagem mesmo com outros olhos, sabe? Antigamente eu viajava puramente pelo turismo. Então eu ia em restaurantes turísticos, eu via a comida que o turismo queria que eu visse. Se eu pegasse, por exemplo, um guia turístico, ele não vai me falar as reais verdades do país. Ele vai falar, assim, até a página 2. Vai te falar os acordos que ele tem, que enfim, é o trampo dele, não dá pra julgar, mas é isso que vai viver, Não, né? com certeza. Aí quando você viaja e você convive
você vê as coisas completamente diferentes. Você começa a quebrar até preconceitos, por exemplo, que você tinha. Sim. Por Marrocos mesmo, com a religião do islamismo, eu achava que sabia sobre o islamismo, mas eu não sabia nada. Com certeza. Quando eu cheguei lá, que eu fui convivendo com as práticas religiosas e fui perguntando para vários tipos de pessoas, e eles foram me explicando, mostrando filme, mostrando documentário, sabe? Eu realmente tive uma aula disso. E hoje em dia eu enxergo com outros olhos completamente diferentes. Bom, e daí só pra gente começar a fazer um pouco desse roteiro que você fez, você saiu da Irlanda, foi para Marrocos. Daí ficou um tempo lá, depois de Marrocos você foi para onde? Depois de Marrocos eu fui ficar quase 3 meses na Itália. Tá, vamos só fazer o trajeto, daqui a pouco eu vou fazer uma outra pergunta e vai costurar isso. Tá. Daí depois, quanto tempo você ficou lá? Na Itália? Quase 3 meses. 3 meses. Depois da Itália? Fui pra Espanha. Espanha. Sim. Mais quanto tempo lá? Fiquei pouco tempo lá, porque daí eu consegui uma carona pra ir pra Portugal. Acabei ficando 7 dias. Tá, e é nesse ponto que eu ia falar. E depois de Portugal você acabou voltando agora pro Brasil? Aí fiquei em Portugal um mês. Aham. Vim pro Brasil visitar minha família, que faziam quase 3 anos que eu não vinha. Aham. Vou ficar aqui 2 meses. Vamos voltar pra Portugal, Espanha. E aí a gente termina o ano mais ou menos em novembro na Ásia, que é onde a gente não tem roteiro nenhum, a gente quer morar pela Ásia, chegamos na Tailândia, mas queremos ficar ali visitando os países e tal. Muito bem, agora quem está ouvindo a gente vai pensar o seguinte, beleza, ela fez esse roteiro, a magia tá como ela fez esse roteiro, que muitas vezes, como é que você fez? Carona, passagens aéreas baratas, oportunidades de emprego. Não é? E carona com gente de carro, gente de caminhão. A Laís estava falando, e uma vez eu acompanhei, daqui a pouco ela vai falar do canal também. Você chegou a dormir na boleia do caminhão lá? Sim, a gente estava pegando uma carona de Barcelona, né, na Espanha, até Lisboa, em Portugal. É um percurso de 1.300 quilômetros. Tá. Nós fizemos esse percurso em 32 horas, foram 6 caronas, porém no meio dessa história toda, era 10 horas da noite, a gente tava no meio da estrada e não conseguimos uma carona. Não conseguimos. Aí a gente olhou um pra cara do outro e falou, a gente não tem o que fazer, não tem onde dormir, a gente tá no meio da estrada, num posto que não tem ninguém chegando pra pedir uma carona. Não tem o que fazer, o que a gente faz? A gente aprendeu a olhar a placa dos carros para identificar qual era o país de cada placa. Sim, para saber para onde vocês estavam indo. Aí a gente tentou procurar uma placa de alguém que fosse de Portugal, porque por mais que a gente fale inglês, o idioma é uma coisa que te aproxima. Então se tivesse alguém de Portugal, seria mais fácil de trocar uma ideia e pedir uma ajuda. E a gente achou. Aí a gente chegou nos portugueses e contou nossa história para eles, eles falaram que a gente era meio maluco. E aí no fim a gente pediu pra dormir na verdade não, ele ofereceu o caminhão dele pra gente dormir na boleia. Que legal. E aí a gente aceitou, dormimos no caminhão, ele fez o jantar pra gente. E ainda levou a gente até Lisboa. E aí você tá falando a gente, né? Você não foi específica, contou como é que chegou nisso. Sim, verdade. Mas você conheceu o seu namorado lá na Irlanda, é isso? Isso, eu e meu namorado. Também tinha a mesma vibe. Se reconhece. Tinha a mesma vibe. E ele é mineiro, é isso? Ele é mineiro de Minas, né, em BH. E a gente se conheceu numa baladinha lá em Dublin, na Irlanda, no meu 4º dia de intercâmbio. A pessoa vai livre pro negócio. Você fala assim, não, agora eu sou muito livre. Aí no 4º dia conhece. Conhece o mineiro. Eu adoro as histórias de vida. Eu sou livre com ele, sabe? Não, o nosso relacionamento é muito incrível. Tô falando no assim. sentido que com certeza você não imaginou que você ia conhecer, tipo, alguém que você fosse namorar no 4º dia, né? Não, com certeza não. Era a última coisa que eu tava esperando. Não que te prenda, mas nesse sentido. Não, sim, com certeza. Mas era pra ser, né? Acho que quando é pra ser. Exatamente, é muito bom. Não tem isso. como fugir. E assim, gente, olha, obviamente a gente não vai entrar em detalhes assim de valores explícitos e tal, mas você vê, a gente passou aí, né, nessa Marrocos, Itália, Espanha, é isso? Isso. Espanha, Portugal, Brasil. Brasil volta agora para Espanha. Portugal. Portugal, depois vai para Espanha. Veja quantos países estão aí. Não, e outra coisa legal também é que assim, a gente fala sobre... Não falando especificamente sobre grana, mas ela comentou no começo de quando ela começou a falar que ela ficou 3 anos se preparando para ir para esse intercâmbio. É legal ela ter contado isso,
Porque quando a gente tem um desejo de fazer alguma coisa, a gente tem que abrir mão de coisas e focar nisso. Porque ela ficou 3 anos se preparando pra isso. 3 anos é tempo pra caramba. Sim. E assim, é tempo não só pra você conseguir guardar dinheiro e se programar, mas pra se preparar psicologicamente também e não mudar de ideia, né? Porque em 3 anos acontece muita coisa, Sim, né? sim. Então é muito legal esse ponto que você começou. É por isso que eu acredito muito que era como se fosse um chamado, que é uma voz, assim, que gritava dentro de mim que eu tinha que fazer aquilo. E nada nem ninguém ia tirar da minha cabeça. Eu acho que as pessoas, quando elas têm um sonho, elas não tem que pensar assim, nossa, tá tão distante de mim. Quando a gente decide, o negócio vai, né? Eu não vou conseguir pagar. Eu acho que assim, eu falava pra minha família, eu vou pra Irlanda, nem que seja daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, eu vou pra Irlanda. Nada nem ninguém vai tirar essa ideia da minha cabeça, eu vou realizar, é um sonho meu E você vai acontecer. E você tem vontade de viajar aqui pelo Brasil? Nossa. Porque é uma vontade que eu tenho, infelizmente é tão caro, né? Eu comentei com o Walter esses dias que eu vou pro Rio de Janeiro semana que vem e é absurdo um voo de 40 minutos o quanto custa, sabe? É muito difícil viajar aqui no Brasil. Mas eu tenho uma amiga que ela trabalha como fotógrafa. Ah, legal. E, ela foi fazer uma viagem pelo interior do Nordeste mesmo, conhecendo da mesma forma que quando a gente vai pro Nordeste tem os guias turísticos e a gente acaba não conhecendo realmente. Ela também foi dessa forma e ela contou o quanto foi incrível, assim, ela tem a oportunidade, o trabalho dela possibilitou isso, né? Sim. Então é uma coisa que faz parte dos seus planos também? Ou não? Ah, com certeza. O Brasil é muito incrível, né? E Sim. essas mesmas formas de viajar lá fora tem São aqui. possíveis. O Workaway tem em todo o Brasil, assim, até na Amazônia, tem todos os lugares mesmo. Então, assim, mesmo sendo muito caro, tem como fazer, sabe? Tem como pedir carona. Eu conheci muitos viajantes que falam, eu já pedi muita carona no Brasil. As pessoas falam que é perigoso, mas nunca me Acho que aconteceu precisa nada. aprender, acho que o principal ensinamento que você traz é de como se relacionar com as pessoas pode ser algo incrível, né? A gente sempre é bombardeado de notícias ruins, Sim. mas você com certeza tem uma lista de coisas boas pra rebater nisso, né? Meu, tem tanta gente, assim, disposta a ajudar no mundo. A gente fica Muito. com tanto medo achando que todo mundo é ruim, que todo mundo quer tirar vantagem, todo mundo quer te fazer mal, mas não é assim, sabe? Eu acredito que se você acreditar que no fim vai dar tudo certo, realmente dá. Tantas e tantas vezes eu olhava pro meu namorado e falava assim, olha, a gente não sabe pra onde a gente vai chegar nessa carona, quando chegar lá a gente não sabe aonde a gente vai dormir, mas eu tenho certeza que no final da noite a gente vai estar numa cama quentinha rindo dessa história. Vai dar certo, sim. E todas as vezes a gente realmente estava numa cama quentinha rindo da história. Muito bom. Olha, só complementando aqui pra gente fechando nosso foto, porque o assunto é longo, a gente podia ficar 1, 2 horas tempo falando conversando aqui. sobre. Mas é o seguinte, ó, então a Marlene até colocou essa questão da carona no Brasil, né? Falou, ó, uma garota pedir carona aqui no Brasil, qual é o risco de ser estuprada e tal. Mas é essa questão Não, em de qualquer você ir lugar, aprendendo, né? em qualquer lugar você corre esse risco, né? E aqui, antes, né, de que aquelas pessoas que vêm naquela questão de tudo analisa e complica, não, estão incentivando as pessoas a ficarem pedindo carona, pedir carona é perigoso. Gente, tudo, acordar e andar. Se a gente for analisar o pé da letra, não sai de dentro de casa. Exatamente. Isso é Então, verdade. assim, você tem que ter a sagacidade, entender, prestar atenção para ver pra você não entrar numa fria. E eu acho que é tudo uma questão de perspectiva. O Aham. perigo na minha cabeça é eu ficar em casa assistindo televisão o dia inteiro e morrendo de tédio, acabar numa depressão, por exemplo. Eu acho que é tudo uma maneira como você olha o que você quer da sua vida, sabe? Tá. Se você quer viajar e você quer achar meios pra isso, você vai fazer e você vai sem medo e vai acreditar que vai dar certo. Agora, Laísa, pra gente fechar o nosso papo, você tem um canal que é o Amar e Viajar, é isso? Amar e Viajar, eu falo No sobre YouTube. viagem, especialmente viagem barata, né, um mochilão. E também sobre autoconhecimento, já que eu me descubro muito durante essas experiências, essas vivências. Sim, e as pessoas só entrarem lá, se inscrevem no seu canal, você está postando sempre material, vejo o seu prazer como profissional de comunicação, de estar produzindo os vídeos É lá. uma profissão que dá pra ir se contando encaixando essas- de várias formas, É muito né? legal, né? Então as pessoas quiserem seguir você, Amar e Viajar no YouTube, né? Você tá Isso. nas redes sociais também, se alguém quiser trocar alguma figurinha com você aí, conversar, Instagram, essas coisas. Sim, especialmente o Instagram, onde Tá. eu posto ali o meu dia a dia, todos esses perrengues, todas essas histórias de viagem. Eu posto lá, que também é Amar e Viajar. Aham. Então, tanto no YouTube, tá? Como Amar e Viajar, como no Instagram. Muito legal, gente. Olha, eu recomendo. Sigam, é muito legal. A Laísa faz um trabalho muito bacana, né? Tem vários temas, tem alguns que geram umas polêmicas aí, mas ela, né, vai colocando o ponto de vista dela, e isso que é o bacana, essa questão da liberdade, e ela
compartilhar essas experiências que ela viveu. Olha, a Silvinha aqui, nosso ouvinte, está falando que o sobrinho dela teve a oportunidade também de ir para a Irlanda, foi uma das melhores coisas que ele fez, que ele foi muito bem tratado em Dublin também, que ele aventurou, conheceu, aprendeu muito, e é muito legal viajar, e com essa perspectiva aí que a Laísa trouxe aqui pra gente também, tem muita gente que gostaria de fazer. Por exemplo, aqui ó, um outro ouvinte que mandou aqui é o Alex, falou: bom dia, escutando a rádio com uma vontade de viajar, né? Tenho certeza que despertou essa vontade em muita gente, Laísa. Sucesso pra você. Muito e depois, quando você voltar aí da seu próximo tour, passe aqui de novo para você contar mais experiências pra gente, tá bom, querida? Com certeza. Foi um prazer. Muito, muito obrigada. Muito legal. Laísa Camargo conversou com a gente aqui. Quer seguir ela? Entra lá no canal Amar e Viajar no YouTube. Se inscreve para você ficar sabendo tudo que esta publicitária posta das suas aventuras pelo mundo. E... Beleza? Da hora. Obrigada. Vamos pedir pra eu tirar uma foto? Vamos.